Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro para vir fazer mais um tutorial e análise aqui sobre o Lacrimosa, uma das novidades que saiu por volta do Natal da Devir, que foi também apresentada na Essen Spiel 2022. O jogo já me chegou há algum tempo, mas só agora tive tempo de o explorar devidamente e para poder fazer aqui este tutorial e esta análise detalhada do jogo. Vamos ver então como se joga e depois voltamos aqui para falar sobre o jogo. Então uma parte do jogo já está aqui configurada, mas vamos passar para a parte que é mais difícil, estranha. Eu vou configurar aqui o jogo para 2 jogadores e para isso nós temos que construir aqui o baralho de eventos. Temos que ir aqui às cartas de objetivo de ronda, escolhemos uma de cada, ou seja, da 1, 2, 3, 4, 5, e depois temos que ir aqui também aos baralhos de era. Como estou a jogar para 2, supostamente vou ter que mandar fora 2 cartas de cada, baralho, meto por baixo, vou aqui ao monte 2, tiro também 2 aleatórias, baralho, e faço isso para cada um dos montes. Tendo isso feito, então tenho o baralho que vão ser as cartas que tenho disponíveis durante o jogo. Coloco aqui, primeiro vem o bónus desta ronda, vou então aqui buscar as cartas e vou colocar aqui 7. Agora tenho de desajustar consoante o tipo de cartas que são. E as restantes deixo aqui, aliás, devem ser deixadas de forma oculta para não vermos o que é que vem sair. Então, o Mozart, ou o corpo do Mozart, começa aqui em Salzburgo. Vamos colocar aqui uma carta de cidade em cada uma delas. Elas deviam-se vir aqui para cima, mas depois tapa aqui o número, portanto eu vou tirá-las e por vezes até isto se tira para podermos ver bem o número, senão fica aqui um monte grande. Aqui também as peças de catedral ou de evento, também colocamos aqui, mas colocamos uma em cada sítio e as que sobram vão para ali. Depois temos que configurar aqui a partitura, o que está em falta. Consoante o número de jogadores podemos precisar de tapar alguns locais, foi o caso aqui, portanto eu tapei estes segundo esta carta. Se estiverem a jogar a 4 isto praticamente não acontece, portanto temos sempre de configurar consoante isto, também vai dar sempre uma configuração diferente. Depois temos que escolher 2 compositores que vão ajudar a complementar o trabalho do Mozart. Eu escolhi aleatoriamente o azul e o amarelo e depois colocar aqui os bónus consoante cada um do tipo de, eu não sei o termo técnico, mas será tipo de composição, qualquer coisa assim. Vamos ver, por exemplo, a sequência, bate com a sequência e todas elas batem umas com as outras, e aqui organizamos por custos, colocamos as mais baratas em cima e removemos aquelas que são para outras contagens de jogadores, sendo que elas estão assinaladas com bolinhas, 3 e 4 bolinhas, que neste caso não iria jogar porque estou a jogar a 2. Depois vamos configurar os tabuleiros individuais. Aqui no tabuleiro individual colocamos aqui o marcador de rendimento no 2, vamos imaginar que eu sou o primeiro jogador, portanto ia receber 10 moedas, colocamos aqui nossas inspirações temporárias no 2, e colocamos uma pecinha de compositor em cada uma dos espaços em que podemos ganhar os tais compositores. Começamos com um espetáculo, todos os jogadores começam com este espetáculo em jogo, e este é o nosso baralho das ações, que vem na nossa cor, vem ali perfeitamente identificado. Baralhamos, é um baralho de 9 cartas, nunca vamos ter mais do que 9, e isto vai ser a nossa mão de início, e acima de tudo o jogo está pronto a arrancar. Então os jogadores jogam à vez, vão passando aqui o diapasão e vão jogando 4 turnos por cada ronda, ou seja, vão haver 5 rondas, 4 turnos. Começam por tirar 4 cartas do seu baralho e estas vão ser as cartas que têm disponíveis para jogar. Existem 2 tipos de cartas no jogo. Existem as cartas da ação, que são estas todas, começamos, e existem cartas de espetáculo. As cartas de espetáculo
Começamos já com uma e podemos ver que estão ali também algumas de ação e algumas de espetáculo. Quando adquirimos cartas de ação, elas vêm para a nossa mão e vão ser substituídas no nosso baralho. Quando adquirimos cartas de espetáculo, elas ficam aqui em jogo e podem ser utilizadas. Vamos ver então o tipo de cartas que existem. Cartas de ação. Em cima tem... isto são cartas com múltiplos usos. Quer dizer que eu vou usar por turno 2 cartas à minha escolha, das que tenho na mão. Uma usa a ação de cima e outra usa a ação de baixo. E isto funciona aqui pelo modo como está construído aqui o tabuleiro. Por exemplo, eu posso escolher colocar esta aqui e assim, se eu desejar. E o que é que isto significa? Significa que neste turno eu vou fazer esta ação e no final isto vai ser um recurso que eu vou ganhar. E então vamos aqui falar de todas as ações possíveis que o jogo tem. Para isso vamos mostrar aqui o baralho. Começamos com a ação espetáculo. A ação espetáculo permite-nos ativar um espetáculo que tínhamos. Eu posso, por exemplo, colocar em peça ou fazer o espetáculo. E para isto vai-me virar o espetáculo, é o símbolo de que foi gasto, portanto eu posso gastar, pago 0 pontos de inspiração aqui do recurso preto e ganho 2 moedas. Mas eu podia também vender este espetáculo. Como é que isto faria? Teria que pagar um preto e ia perder automaticamente o espetáculo e ia ganhar aqui 1 ponto de rendimento, sendo que isto é algo que eu vou receber sempre no final da fase, ou seja, depois de jogarmos os 4 turnos no final da ronda. Portanto, tenho sempre esta opção, posso fazer uma coisa ou outra. Vamos ver mais ações. Por exemplo, esta ação. Com esta ação, eu posso adquirir uma carta de ação. E é aqui que entra a distinção entre as cartas. Estas cartas de ação são sempre colocadas aqui na parte de cima e para isso tenho de pagar o custo que está em baixo. Obviamente elas vão avançando, isto é o sistema de leilão holandês, o que faz com que, à medida que elas vão avançando, ficam mais baratas. Por exemplo, se eu quisesse comprar esta carta, teria que dar uma moeda e um recurso de qualquer cor. Esta carta, por exemplo, era jogada aqui, assim. Vamos imaginar que era o outro turno. Obviamente teria de colocar uma em baixo, vou colocar aqui uma repetida. Então a minha ação era comprar uma carta, eu queria comprar esta. Pagava então, por exemplo, um vermelho e uma moeda e teria adquirido esta carta. Esta carta nova vem substituir esta que estava em baixo, esta é perdida, sai do jogo e esta entra aqui. O que quer dizer que de uma próxima vez, quando isto voltar, vou ter disponível, mas também me vai dar mais recursos do que aqueles que eu teria posto na outra carta, que teria apenas um, este vai dar 3 de outro tipo. E é assim que isto se vai ajustar. Isto ajusta, portanto vão descendo, vão entrando novas cartas. Depois, outro tipo de ação. Temos esta ação que é arranjar espetáculos. Portanto, eu também teria que colocar aqui. Também teria de colocar outra carta em baixo. Vamos colocar aqui uma destas, por exemplo. Eu iria escolher, por exemplo, este espetáculo. Aqui teria que gastar 1 ponto de preto, 2 moedas, e ia ficar com este espetáculo. Ganhava imediatamente estes pontos de vitória. Aqui o vermelho, este lacre vermelho são pontos de vitória. Ia ficar com este espetáculo também. E agora eu já vejo que, por exemplo, eles começam a ser diferentes naquilo que dão. Por exemplo, este dá mais dinheiro quando eu o enceno ou coloco em exibição, mas quando o vendo dá pontos de vitória, mas não dá rendimento aqui mensal. Portanto, é diferente. E se repararmos, os espetáculos também têm vários tipos. Existem religiosos, existem duetos, existem uma série de coisas, óperas, que depois podem dar pontos consoante o tipo de espetáculo. E, obviamente, se eu tiver cartas que permitem fazer, por exemplo, 2 espetáculos por ação, eu posso usar os meus 2 disponíveis. É para isso que serve também ter vários. Sempre também pode haver objetivos de final de jogo e dos bónus que estão aqui que contam para isso, ou até dos bónus em causa. A nível de ações ainda faltam 2. Falta, por exemplo, também a ação de viajar. Eu agora já não começo a ficar sem espaço, portanto vocês só vão fazer 4 ações por ronda. Por exemplo, se eu fizesse esta, tivesse colocado ali em cima, isto permitiria-me viajar. E o corpo do Mozart está aqui, é viajar com o corpo do Mozart. Eu posso viajar para qualquer lado, desde que possa pagar os custos.
Por exemplo, posso ficar no próprio sítio, gastava uma vermelha e ia então fazer esta ação. Seria uma ação, isto ia ter sido ajustado, seria uma ação de comprar um espetáculo. E se eu fizesse isto, esta peça seria descartada e depois na final da ronda elas voltariam a aparecer novas. Portanto, podia ser esta, mas eu podia, por exemplo, viajar se quisesse muito, sei lá, 3 recursos pretos, pagava 1, 2, 3 de dinheiro, pagava o custo de locação e então ia ganhar 3 pretos. A diferença destes recursos é que são bolachas, e estas bolachas, quando nós as ganhamos, por exemplo, vêm aqui para o nosso tabuleiro e elas não são perdidas no final do turno, ao contrário destas. É uma das diferenças. Ao contrário, se por exemplo fosse para uma destas cidades, eu também pagava isto e ficava com ela, e isto era um ponto a 2 para o final do jogo. Por exemplo, se eu tivesse grupos de cartas 2, 3 e 4, ou seja, das fases, ia ganhar 5 pontos, isto era qualquer coisa que ficava também aqui em baixo. Portanto, e é assim que vamos viajando. Por final, falta a última ação, é a ação de participar aqui na obra por terminar do Mozart, o que faz com que eu tenha de pagar os custos que estão aqui. Escolho um dos compositores, por exemplo, o que é que eu poderia pagar. Já não tinha aqui muito, mas por exemplo, ia pagar aqui 2 deste recurso branco, ia pagar 3 de dinheiro, ia buscar esta peça, e isto permitia-me colocar aqui sobre um espaço para ter o bónus dele. Por exemplo, eu queria aumentar um de rendimento, mas não dava porque o bónus que eu tenho de colocar aqui no ofertório não existe couro, teria de ser um que existe. Por exemplo, eu queria buscar dinheiro, se fosse algo que eu precisasse mesmo. Eu pegava nisto, colocava aqui, tinha que tapar a peça de sopro, ia ver onde é que estava no ofertório sopro, estão aqui 2 disponíveis, ia ver qual é que era o tipo de artista, é o deste símbolo, que eu não sei o nome agora, e vamos colocar ali, a tapar. Portanto, se eu tivesse usado um deste compositor, teria que usar o outro símbolo do sítio correspondente do bónus que eu queria. E os bónus são mais ou menos óbvios, é ganhar o que está aqui, sendo que o único que é diferente é este aqui, que permite colocar mais uma peça para determinar as maiorias à nossa escolha. Depois isto vai fazer sentido no final do jogo. E basicamente estão as ações explicadas. No final da ronda, quando todos estiverem jogado, temos que fazer aqui a chamada limpeza. Vamos imaginar que isto tinha sido o que me tinha saído, e há sempre uma carta que não vou jogar. Portanto, as minhas 9 vou jogar sempre 8. Está na altura de fazer a dita limpeza. Vamos tirar todas as cartas da fase que terminou. Tinha terminado a fase 1, incluindo as que estão aqui a sobrar. Saía tudo. Os jogadores iam ganhar dinheiro pela quantidade de símbolos que tivessem feito, portanto seriam bónus, mas isto também sai. Ia entrar um novo bónus para a nova ronda, iam entrar novas cartas para serem colocadas por aí fora. Isto tem de ficar sempre cheio. Estas barras voltam sempre a 0, portanto é tudo perdido. E depois então vamos ganhar os bónus de ronda. Íamos ganhar 2 moedas daqui e íamos ganhar 2 pontos de pretos, e íamos ganhar 4 brancos. Tudo o que fosse daqui para a frente ganhávamos moedas. Não íamos ganhar nenhum vermelho, que ia ser provavelmente um problema. Nós temos sempre a possibilidade de poder trocar dinheiro por recursos e recursos por dinheiro. Obviamente que a transação não é a melhor de todas, mas está disponível para usarmos se precisarmos eventualmente, aí às vezes é preciso. Depois aqui, todos aqueles sítios que não foram usados são virados, tornando ações mais apetecíveis. E depois abastecemos nos sítios onde faltam, com novas peças. Depois de obtermos os recursos, todas estas cartas voltam para a mão, incluindo aquelas que nós compramos e que adicionamos aqui em baixo. Tudo isto volta para a mão, é baralhado com a carta que não usamos e temos novamente o baralho para a próxima ronda. Sendo que de início, e depois isto ajuda-nos a relembrar,
Na primeira etapa de jogo tiramos 4 cartas, jogamos 2, ficamos com 2 na mão, tiramos mais 2 e no final tiramos só uma. Com que faz com que tenhamos sempre pelo menos 4 cartas para decidir sobre aquilo que são as nossas opções, à exceção da última ronda em que vamos ter apenas 3. Mas trata-se de um deck builder, construção de baralhos apenas com 9 cartas, sendo que vamos jogar de modo progressivo e todos os turnos estamos a adicionar, ou possivelmente adicionar cartas aqui em baixo que nos vão dar recursos, mas vão ser também as novas cartas para jogarmos na ronda seguinte. E basicamente os jogadores vão fazendo isto ao longo de várias das 5 etapas e no final vão contar então os pontos de vitória. Para além dos pontos de vitória acumulados, vamos ver então os bónus das cidades e vamos fazer as pontuações aqui na obra em falta. Vamos fazer aqui, trocar algumas peças para ser mais fácil. Vamos imaginar que, por exemplo, isto estava assim, aqui estava assim, aqui estava assim e aqui estava assim, por exemplo. Então vamos ver o pontuador. Aqui temos que escolher as maiorias segundo o compositor. Claramente aqui este compositor está em maioria, portanto o jogador azul ia ganhar 3 pontos. Aqui havia um empate, no caso o empate vai valer a pontuação mais baixa, portanto cada um vai valer 2. Aqui claramente ganhou este, das 2 perninhas, portanto cada marcador destes vale 3 pontos, enquanto este vale apenas 1. Portanto nós temos que ver se temos marcadores do compositor que venceu e eles vão valer cada um deles consoante as maiorias de quem tem mais ou menos do que está em jogo. E no fundo são estes os pontos para somar aos pontos que fomos acumulando. Obtemos 1 ponto por cada 2 destes recursos e 1 ponto por cada 3 moedas. Somamos tudo e temos a pontuação final. Quanto à montagem, o jogo tem aqui um elemento ou alguns elementos que levam a uma montagem um bocadinho mais demorada. Nada de especial, mas o facto de termos que estar a separar as cartas por eras, e por vezes temos que tirar algumas e escolher o pontuador, e também termos de selecionar quais os compositores auxiliares que vão ficar na parte de baixo do tabuleiro, que nos vão dar os bónus, também obriga aqui a uma seleção, especialmente porque também nem sempre jogam todas as peças de todos os compositores. De resto, a configuração do tabuleiro propriamente dito e dos tabuleiros individuais dos jogadores é relativamente rápida. Quanto a componentes, os componentes são fantásticos. Aliás, a Devir tem-nos habituado nos últimos tempos a conseguir fazer estes Eurogames que por vezes, quando vemos os modelos seguidos por algumas das editoras, especialmente as alemãs ou da Europa de Leste ou até mesmo de França, por vezes não vemos um detalhe tão grande nos componentes. E neste caso a Devir está, quase que parece que está a fazer cada vez melhor e nós vemos que os componentes deste jogo são fantásticos. Por vezes pode ser apenas cartão, mas o modo como eles estão combinados, o modo como estão ilustrados e tudo isso acaba por construir aqui uma experiência de jogo diferente. E também pelo facto de aqui estarem a usar recursos físicos, é uma coisa que, de madeira, é uma coisa que eu acho que funciona sempre bem e essas peças de madeira para mim são preferenciais. Quanto ao livro de regras, o jogo não é muito complexo e aprende-se bem pelo livro de regras. Tem uma técnica que eu acho que é uma técnica interessante, que é explica primeiro o contexto do jogo, o fluxo, os objetivos, o que é que está em causa, e depois vai aos detalhes das ações. Eu penso que é uma boa maneira de construir aqui um livro de regras para não entrarmos imediatamente nas regras, que por vezes pode ficar um pouco difícil de perceber. No entanto, eu penso que tive que ler o livro de regras 2 vezes. Mas noutros jogos em que não têm este cuidado em fazer uma introdução, por vezes têm que ler bem mais vezes ou até ir ver outros vídeos de outros criadores de conteúdos para tentar perceber afinal como é que se joga o jogo. Quanto a design e arte gráfica, bem, está muito bem conseguida, ajuda muito a entrar neste contexto da criação musical do século XVIII e final do século XVIII também. No entanto, se bem que não tanto como o Bitoku, mas de longe, nem tanto, existem algumas zonas do tabuleiro que por tanta ilustração e tanta arte gráfica por vezes fica um pouco confuso de perceber o que é o quê, especialmente o que são os custos e mesmo o tipo de cartas por vezes tem assim algumas ilustrações. É sempre um equilíbrio difícil e obviamente algumas pessoas podem preferir um modelo mais detalhado e outras menos detalhado. A verdade é que as ilustrações estão muito bem adequadas ao tema, ao contexto do jogo, ajudam a criar este ambiente, esta ficção,
No entanto, para algumas pessoas que têm alguma dificuldade em percepção da informação, pode ser demasiada informação gráfica. Portanto, sempre um equilíbrio difícil. Eu acho que em alguns locais podiam ter reduzido um bocadinho a quantidade de informação para ajudar a analisar aquilo que está em causa. Quanto a temas e narrativas, o tema, aliás, a ficção que está a ser implementada, acho que está interessante, embora eu sinceramente não sinta que estou a produzir música ou a divulgar a música. Sinto que estou a otimizar recursos e ações. Portanto, eu diria quase que funcionaria para este tema como para outro tema qualquer. Mas também acho que seria difícil implementar isto de outra forma. Eu acho que a parte das composições musicais que nós ajudamos a construir, acho que está interessante. Isso ajuda, pelo menos a sensação de que estamos a contribuir para um trabalho inacabado. Isso entra na ficção, mas poderia ser este trabalho como outro qualquer, não propriamente música. Eu diria que aí quase que descola um pouco, ou seja, é interessante porque estamos a jogar um tema que não é muito comum, mas não o estamos a sentir sempre durante o jogo. O que não é mau porque o jogo depois funciona pelo outro lado mecânico e do sistema de jogo. E aqui sim entramos nos mecanismos. Nós podemos dizer que é um deck builder, um jogo de construção de baralhos e gestão de baralhos, feito de um modo muito original, que é, nunca temos mais do que 9 cartas. E aquelas, temos que escolher uma para jogar e uma para produzir recursos. E essa que produz recursos é aquela que nós podemos evoluir. E isto gera decisões muito interessantes, apenas com 5 ações disponíveis, mas com outros bónus que nós podemos ativar, e isso é também daquilo que dá motivação para jogar o jogo, que é progredir e tentar desbloquear cada vez mais coisas, com uma interação que não é muito forte, mas os mecanismos são muito interessantes nesta gestão de recurso, de sistema de progressão que vamos tendo e o modo como combinamos as nossas próprias cartas. Isso acho que é fascinante, sem excesso de decisões, mas com decisões com impacto, e isso acho que é realmente algo de sucesso. Também interessante ao modo como pontua a composição geral com os compositores que dão os bónus e com o sistema de maiorias. Acho que está feito de um modo bastante inteligente, criando aqui algumas sinergias entre os jogadores sem ser demasiado agressivo. Quanto à duração, o jogo é relativamente rápido. Se nós contarmos bem, vamos ter 5 rondas e vamos ter 4 ações. Portanto, em princípio, fazemos 20 jogadas. Não é um número muito grande, mas obviamente que podemos fazer muito mais, porque algumas jogadas desbloqueiam outras jogadas e se nós comprarmos cartas com mais habilidades, conseguimos fazer várias ações na mesma jogada. Portanto, tem esta sensação de progressão, mas o jogo não é muito longo. Se vocês jogarem a solo, jogam em menos de 1 hora. Se vocês jogarem a 2 jogadores que já sabem o jogo, conseguem também andar próximo de 1 hora, 1 hora e pouco. Só se for com 4 jogadores que tiverem algum tempo de espera é que pode ir um pouco mais longo do que isso. Portanto, eu diria que um jogo que se joga muito bem, sem stress, numa hora e meia. Quanto ao número de jogadores, joga bem a solo, joga muito bem a 2 e também joga bem a 3. A 4 eu não recomendo porque não há interações que o justifiquem e vocês vão estar tempo à espera sem necessidade. Portanto, 2, 3 aqui o número ótimo para jogar este jogo. Quanto a interações entre jogadores, não são muitas interações, mas são algumas interações que fazem sentido neste estilo de jogo. Para já, as cartas que vamos buscar, ou seja, se os outros jogadores forem buscar a carta, não a temos. O ajuste dos custos, o facto de andarmos a transportar o Mozart pelo espaço, pelo território, significa que se ele não está num local, está noutro e pode custar mais para voltar ao sítio que nós queríamos. Portanto, também é importante por aí. E, obviamente, o sistema de pontuação na pauta partilhada, em que é, de facto, um jogo de maiorias que pode mudar ao longo da progressão do jogo. Portanto, eu diria que a nível das interações, para um jogo deste tipo de Eurogame, que por vezes não tem muitas interações, pelo menos no modelo contemporâneo dominante, eu diria que tem interações no ponto. Quanto a aleatoriedade, tática e estratégia, eu diria que tem um pouco de tudo, mas tem uma estratégia, porque nós devemos decidir como é que vamos fazer o máximo de pontos, nos vamos especializar numa coisa. No entanto, há um forte pendor tático. Porquê? Porque as cartas vão aparecendo e podem mudar, ou seja, pode nos levar a querer uma coisa que surgiu, apareceu, que tem mais ações, tem mais habilidades. O facto de ter a parte do deck builder, que nós temos habitualmente 4 cartas na mão para decidir e por vezes temos de fazer com aquilo que temos. Também o facto também do Mozart se movimentar pode não estar no espaço em que precisávamos, podemos perder algum pontuador, podemos perder também
um espaço na pauta, mas também o modo como se gera os bónus dos compositores também é interessante e ajuda à tal estratégia, porque alguns deles, por exemplo, dão ações a duplicar, outros dão pontos quando fazemos determinada coisa e nós podemos construir o nosso sistema de jogo para esse objetivo, para ter o máximo de benefícios possíveis. Quanto à aleatoriedade, não existe muita, são as cartas que vão saindo, mas como é o sistema de leilão holandês, em que as cartas vão entrando numa oferta pública em que os custos vão ajustando, acaba por não ter uma surpresa imediata no momento. Também aparecem alguns bónus no final de ronda, que podem favorecer mais uma ou outra estratégia, mas nada que os jogadores não se consigam adaptar. Quanto à complexidade, o jogo é mais simples do que eu estava a pensar. Acaba por ser só 5 ações, não temos muitas opções por turno, mas as ações e as opções que temos têm impacto significativo no jogo. Ou seja, sem ter um excesso de ações, consegue ter bastante profundidade estratégica, temos possibilidades de construir a nossa a estratégia e a nossa abordagem ao jogo de várias maneiras, sem ser demasiado. Portanto, eu diria que tem aqui uma complexidade média dentro destes jogos, obviamente mais complexos, e destes jogos de hobby. Não será um jogo simples de introdução, especialmente para quem não tem experiência de jogos, ou com estes jogos, mas será um jogo de complexidade média, nível intermédio. Quanto à curva de aprendizagem, o primeiro jogo provavelmente não vai ser, não vão ter muito sucesso, convém jogarem 1 ou 2 vezes. Porquê? Para já, os mecanismos de deck builder são sempre mecanismos, quando inseridos nestes jogos, que não são fáceis para quem não está habituado a eles. Especialmente aqui, porquê? Porque temos de considerar aquilo que vamos buscar, as probabilidades do que vai sair, pensar nas sinergias entre as cartas. Neste caso, provavelmente há aqui um desafio adicional, porque nós temos de pensar nas cartas como ações e como cartas geradoras de recursos. Portanto, temos de pensar nessas duas dimensões e como é que isso vai funcionar num baralho que tem sempre 9 cartas. Portanto, um desafio adicional que eu acho que é um bom desafio para o jogo. De resto, é bastante direto, é converter recursos, ter pontos, ter mais habilidades. Portanto, daí é bastante normal. Tempo de espera e análise. Pode ter algumas, eu acho que isso depende mesmo dos jogadores, se os jogadores são propensos a isso ou não. Porque no fundo vocês têm 4 cartas na mão para jogar, são algumas opções, são 5 ações diferentes, não são assim excessivas para levar tempos de espera impossíveis e basicamente vocês fazem uma ação, passam e é relativamente fluido e rápido. Quanto à rejogabilidade, acho que tem uma rejogabilidade considerável, porque há muitas cartas para colocar nos baralhos, elas nem sempre saem, não saem na mesma ordem, os bónus também não são os mesmos e também temos a possibilidade de mudar os compositores que vão dar também bónus diferentes. Portanto, acho que rejogabilidade suficiente e também pelo facto de ser um deck builder, que as cartas que temos disponível por cada turno vão ser sempre diferentes, o que também muda o desafio para cada turno e para cada ronda. Quanto ao arco, ritmo e progressão do jogo, está bem feito, acho que está mesmo bem feito, porque começamos com aquele baralho de 9 cartas e não se descontrola o baralho, ou seja, o nosso baralho que vamos jogar, mas vai melhorando, vai dando mais ações e mais recursos, mantendo a estrutura. E claramente vamos tendo cada vez mais coisas até o momento em que para, uma vez que só tem as supostas 20 jogadas, que não é excessivo para se descontrolar o motor de produção, porque tem sempre aqui algum motor de produção. Também terá um motor de produção mais forte se os jogadores tenderem a fazer essa estratégia. Não é forçosamente obrigatório. Podem apostar mais em ganhos de curto prazo de oportunidades que vão surgindo. Portanto, tem uma progressão adequada e flexível. Quanto a opções e caminhos para a vitória, eu diria que há uma estratégia dominante que normalmente se deve decidir no início e depois aproveitar os bónus que se vão tendo naquilo que acaba por ser quase um salada de pontos das oportunidades que vão surgindo. No entanto, normalmente pontuamos mais mesmo com os espetáculos e nos bónus que vão estando no mapa. Essas serão possivelmente as melhores maneiras de pontuar, tal como o domínio da pauta, e obviamente também há uma estratégia de abordar essa própria pauta para tentar maximizar os pontos que obtemos dela. Quanto à inovação, eu diria que a principal inovação é mesmo o modo como está feito aqui o deck builder, de manter as 9 cartas, usar uma carta para fazer ação, outra para produzir recurso, e quando compramos uma nova substituímos aquela que produz o recurso, que os recursos só vão dar para a próxima ronda, e ao evoluirmos as cartas que vão dar recursos, estamos também a planear a geração de recursos para a ronda seguinte. Eu diria que isso é aquilo que é mais inovador.
Também o sistema de maiorias também está interessante, associado aos bónus e aos compositores, mas eu diria que é a forma como o Deck Builder está aqui feito. Quanto a preço, o jogo entra nos preços normais deste tipo de jogos agora, tem uma qualidade de componentes, logo é normal que o preço seja um bocadinho superior e enquadra-se, eu diria que o jogo deve estar à volta dos 60 euros, mais coisa, menos coisa, mais promoção, menos promoção. Portanto, é um valor mais caro do que aquilo que eram os preços antigamente, mas que se enquadra naquilo que é o normal nesta época. Então esta foi aqui a minha opinião do Lacrimosa. Eu acho que é um excelente jogo. Não fiquei muito surpreendido, porque sei que a Devir ultimamente tem publicado coisas com muita qualidade, mas fiquei agradado com a inovação e como conseguiu fazer um jogo interessante, desafiante, com estratégias, bem bonito, mas sem ser demasiado complexo. Portanto, eu acho que isso também tem mérito por si próprio e merece ser destacado. E pronto, fica aqui a minha opinião do Lacrimosa e, como sempre, fico sempre disponível e curioso para saber também a vossa opinião. Obrigado, adeus!